Eu queria chamar o Jader Nogueira, por favor. Prazer, Jader. Você tem 45 minutos, o Jader vai falar sobre planejamento, ele é do Sebrae, e vai se apresentar agora. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Jader Nogueira, eu vou acompanhar vocês hoje pela manhã a respeito de uma coisa que chama muita atenção nos dias de hoje, que é uma loja virtual. Para eu entender um pouquinho mais a respeito de vocês, eu queria que vocês só levantassem as mãos quando eu fizesse umas perguntas. Quem é aqui do ramo de vestuário, modas, calçados, acessórios, levanta a mão. Ok. Quem aqui é do ramo de comércio? Levanta a mão. Quem tem lojas? Quem é do ramo de indústria? Levanta a mão. Opa. Maravilha. Pessoal, hoje existe uma possibilidade muito forte na internet de você divulgar o seu produto ou serviço, independentemente do ramo que você atua. Só que para isso, a gente precisa ter em mente que um planejamento é fundamental. Por que isso? A internet é uma terra que ainda não foi conquistada. Você tem uma figura das startups que estão chegando aí, forte no mercado, que estão desenvolvendo novas possibilidades, novos mercados com a internet. Só que, para tudo isso, a gente precisa se planejar. E esse planejamento envolve toda uma gama de opções que muitas vezes a gente pode se perder. Por isso da bússola aqui. A gente precisa planejar um norte a ser seguido, o que a gente quer em relação ao que a internet. Por exemplo, o que vocês querem com uma loja virtual? Tem alguém aqui que quer ganhar dinheiro com uma loja virtual? Quem já tem uma loja virtual? Legal. A gente vai ver que uma loja virtual ela tem algumas características que se parecem com uma loja física também. Mas, para abrir uma loja física, vocês acham que precisa ter um planejamento? E uma loja virtual? Você precisa ter um planejamento? E olha que muitas vezes maior. Pela internet não ter limites, a gente não sabe quem é o público que está vendo o nosso site, vendo nossa loja, e até onde eu estou chegando. E o que isso representa? Do ponto de vista prático. Se eu monto uma loja física, vamos pegar aqui numa cidade, em Planaltina. Por alguma razão, a loja não dá certo, eu acabo fechando. Eu vi que, provavelmente, eu escolhi um ponto de venda no qual não tem movimento, não tem pessoas passando o tempo todo. Ok. E eu quero mudar essa loja física de Planaltina para Sobradinho, por exemplo. Eu posso mudar, que muitas vezes as pessoas de Sobradinho não vão conhecer sua loja de Planaltina. Tem alguém aqui que é fora do DF? Fora de Brasília, aqui região, em torno de outros estados? Então, essas duas cidades ficam próximas uma da outra, tá? Quase 20 quilômetros. Oi? 40? Para Brasília, mas de Sobradinho a Planaltina, uns 20 e poucos. Ok, então, você muda o seu público-alvo quando você muda de cidade. Então, são pessoas novas que ainda não te conhecem. Porém, na internet, você precisa exatamente tomar cuidado por isso. Que quando você monta uma loja
não funciona, não basta você simplesmente abrir a loja em outro servidor, num outro local. Porque sua marca já está conhecida ali. E aí que vem a história do planejamento. Vocês acham que o cliente de vocês já estão na internet? Vamos conhecer alguns dados aqui da internet. Mais da metade dos brasileiros já utilizam a internet. 58% especificamente. Então, isso daí a gente ainda tem um mercado de novos consumidores que está sendo formado. O Brasil é o 5º país mais conectado na internet. A gente está atrás apenas de China, Japão, Estados Unidos e Índia. Dentre dos países aqui da América Latina que estão conectados, o Brasil é um dos maiores de volume de comércio. Só que, na internet existe um termo, que é o termo frequentemente usado em inglês, chamado heavy users, que são usuários frequentes da internet. E esses usuários frequentes, eles estão nessa faixa etária, de 15 a 34 anos. Em cima disso, você já começa a se planejar e pensar, será que eu estou nesse segmento de mercado, estou atuando para essas pessoas ou estou para outras? E aí vem a parte mais interessante. Qual público-alvo vocês estão direcionando seus produtos ou serviços? Estou direcionando para a classe A, B, C, D ou E? Porque cada uma delas tem uma quantidade de usuários na internet. Reparem que a classe A é a mais conectada. Então, o poder aquisitivo deles é maior e está lá. Alguém utiliza aqui a internet para fazer pesquisa de preço antes de comprar? Agora, vocês acham que quem tem dinheiro também sai gastando de qualquer jeito ou também faz essa mesma pesquisa? Faz a mesma pesquisa. Vocês acham que quem tem dinheiro guardado é porque gasta de qualquer jeito ou porque faz um planejamento? Vocês reparem que eu estou falando planejamento, 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 planejamento. E hoje eu vou falar de quê? E por onde que a gente precisa começar? Existem algumas características associadas ao planejamento digital. Por quê? Muitas empresas não se dão conta que depois que você vai para a internet, você perde o controle da sua marca. Jader, como assim eu perco o controle da minha marca? A marca é minha, registrei no INPE, tá tudo certo, já ganhei. Só que, quando você vai para a internet, você tem uma característica que você produz o primeiro conteúdo, o seu cliente tem acesso a esse conteúdo, e se você for uma empresa correta, que o cliente goste de vocês, ele vai falar o que de vocês na internet? Bem ou mal? Agora, e se ele não gostar do serviço de vocês? O que ele vai falar? E existe uma pesquisa que para cada uma pessoa que você trata bem, independentemente se seja na internet ou no mundo real, ela fala para 5 pessoas bem do seu produto.
Agora, se você trata mal um cliente seu, essa pessoa que ficou indignada com você, com o seu atendimento, com o seu produto, ela fala para mais 20 pessoas. Agora, imagine isso potencializado na internet. Vocês acham que isso daí é preocupante? Sim. E muitas empresas acabam não tendo um plano de contingência. O que é esse plano? O que eu vou fazer na internet se o meu cliente começar a falar mal de mim? Hoje, se vocês olharem o Facebook, por exemplo, várias pessoas batendo boca com cliente no Facebook. Gente, é a coisa mais feia que tem, porque você vai envolvendo e é uma coisa meio que viral. Você começa a bater boca com seu cliente. Batendo boca com seu cliente, aquilo ali começa a se tornar público. Aí o cliente manda, que brasileiro gosta de uma boa fofoca, manda para o amigo. Olha só esses comentários aqui do Facebook dessa empresa. Então já começa a divulgar. Não suficiente, as pessoas tiram print screen da tela do celular, copia aquele post e coloca onde? Ou replica no seu timeline, ou replica no WhatsApp, ou replica no Instagram. Você está vendo que cada vez mais você está colocando coisas para dar pano para manga? E é exatamente isso que a gente não pode deixar. Por isso do planejamento. A primeira coisa que a gente precisa escolher é ter bem categorizado quem é o seu nicho. Qual que é o público-alvo que você quer atender? Quem que são os clientes? Classe A, B ou C? Quais são os gostos? Na internet tem um nome muito específico que o pessoal chama de avatar. Alguém já ouviu esse nome? O que é o avatar? O avatar é simplesmente o cliente perfeito que você tem. Quem é o cliente ideal para você? Mas, Jader, eu não quero atender apenas um cliente, eu quero atender todo mundo. Vocês acham que tem condição de atender todo mundo? Todo mundo tem os mesmos gostos? Tem as mesmas características? Tem o mesmo poder aquisitivo? São iguais? Têm as mesmas necessidades? E por que eu vou querer atender todo mundo? Eu preciso começar a pensar a respeito do que eu quero vender e para quem eu quero vender. Por isso essa seleção do nicho. Tem muitas empresas que começam na internet e que não sabem o que fazer na internet. Ou não sabem se aquele investimento está dando algum retorno. Não quantificam isso. E é exatamente isso, eu preciso mensurar. Existem algumas siglas utilizadas na internet, por exemplo, que para quem está começando agora, vai assustar. CPC, CPM. Tem até um palavrão chamado Google AdWords. Alguém já ouviu? Facebook Ads. Então, esse linguajar, você precisa começar a se inteirar a respeito do que é, para não se assustar. O Google AdWords, por exemplo, é uma plataforma de marketing utilizada pelo Google. O Facebook Ads é uma plataforma utilizada pelo Facebook. E elas são pagas. Aí eu pergunto para vocês, para cada R$1 que vocês investiram na loja virtual de vocês, ou que vocês vão investir
na loja virtual de vocês, quanto que vocês vão ter de retorno? E aí começa a brincadeira. Se eu já estabeleci quais são minhas métricas, quais que são os resultados que eu quero, eu posso passar para o marketing. Se para cada R$1 investido em publicidade, eu estou ganhando R$1,20, maravilha, eu estou tendo um retorno de 20%. Para cada R$1 investido, eu estou vendendo 5 produtos. Porque eu estou vendendo um kit, um mix de produtos. De repente, um blazer, um cinto, uma calça, uma camisa. Então, esse planejamento precisa ser feito. Quem tem aqui separado na empresa de vocês a verba de marketing? Gente, existe. E a verba de marketing é exatamente para criar promoções, para divulgar a sua empresa, para tornar a sua empresa conhecida. Planejem. De todo o faturamento que vocês tiverem na empresa de vocês, separe uma porcentagem. Tem muitas franquias hoje que cobram dos franqueados uma verba de marketing de 7%, 5%. E eles fazem exatamente isso para quê? Para dar uma maior visibilidade no negócio. Não adianta eu ter a loja mais bonita do mundo se eu não tiver vendas. O que suporta qualquer negócio? Vendas. O cliente é o seu principal interessado, no qual você precisa se focar diretamente no benefício que você está querendo atender no seu cliente. O benefício que você está querendo resolver. Ou melhor, o problema que você quer resolver. Alguém já ouviu falar aqui dor de cliente? O que é a dor de cliente? Pergunte para o seu cliente qual é a maior dor dele. O que o seu cliente está buscando quando ele te procura ou na internet ou na loja física? O que ele está querendo? Por exemplo, moda e vestuário. Qual que é a dor dele aí? Vocês acham que alguém quer se sentir bonito? Só que eu vendo roupa ou eu vendo autoestima? Eu vendo roupa ou vendo beleza? Se eu estiver vendendo roupa, especificamente, para casamento, eu estou vendendo roupa ou eu estou vendendo um sonho? Pensem a respeito do que vocês estão vendendo para atender realmente a necessidade do seu cliente. E aqui vem o maior problema. As empresas não costumam se relacionar de uma maneira correta com os seus clientes. E como é esse relacionamento? É exatamente saber o que o seu cliente quer e o que ele deseja. Saber, opa, eu posso te ajudar mais? Vender para um cliente que já comprou de você é mais fácil e mais barato do que vender para um novo cliente. Por quê? Se ele já comprou de você, ele já conhece sua marca, já conhece seu atendimento, já está em consenso com os seus princípios, e isso acaba criando uma diferenciação gigantesca. Vamos entender um pouquinho mais a respeito dos nichos e categorias mais vendidas. Repare que o modas e acessórios é o que está despontando no mercado. É o que tem maior porcentagem de comercialização.
Para quem tiver uma curiosidade maior de saber a respeito do que está acontecendo no e-commerce, eu sugiro vocês acessarem esse site do EBIT. Ele tem um relatório fantástico da evolução do e-commerce, e já saiu o relatório de 2017, que vem de lá esses dados, no qual ele já faz o fechamento de 2016. A informação é a coisa mais importante que vocês precisam se preocupar agora. Montar um site, montar uma loja, é muito fácil. O sobrinho da sua vizinha faz isso. Só que é só montar que eu quero? Eu preciso de qualidade, eu preciso de um planejamento, eu preciso de uma estrutura. Olhe só um exemplo de mensuração. O que acontece normalmente dentro de uma venda do e-commerce? Esse funil é chamado funil de vendas. Geralmente, ele acontece em todas essas etapas, porém, você pode ter um funil diferenciado na sua empresa. Afinal de contas, não existe receita de bolo na internet. 100 pessoas entraram em contato com você via site. É um contato inicial. Chegou até o seu site por alguma razão. Porém, apenas 72% das pessoas permaneceram no seu site por mais de 30 segundos. Jader, o que é isso? Simplesmente você tem ferramentas que mensuram a quantidade de tempo que as pessoas passam no seu site. E isso demonstra o grau de interesse. Existe uma ferramenta chamada Google Analytics, que é uma ferramenta de mensuração. E lá tem uma métrica chamada taxa de rejeição, que é exatamente qual é a taxa de rejeição dos seus usuários. Quanto menor o tempo ele fica no seu site, maior é a taxa de rejeição. Então, desses 72%, viraram 72 pessoas. Só que esses interessados, dessas 72, 65% de quem ficou, desses 72, são qualificados. O que isso representa? Que 47 pessoas realmente é o seu avatar, é seu público a ser atendido, é o seu nicho de mercado. Depois deles, apenas 60% desses 47 clientes entram numa negociação, começam a fazer compras, colocam mercadorias no carrinho. E depois disso, apenas 10% deles realmente conclui a venda. O que representa? Aqui tem um arredondamento, porque não existe 2,8 pessoas. E eu falo para vocês, essa taxa é uma taxa muito boa, de 3% de conversão. O convencional que vocês acabam achando é em torno de 0,5% a 1,5%. Se você passou desse 1,5%, pode ter certeza que seu site é muito bom. Você está no mercado muito bom. Então, planeje o seu atendimento, planeje o seu site baseado em fatos. Contra fatos não há argumentos. O marketing é uma coisa muito interessante. Alguém já quis atravessar uma rua e foi parado por um panfleteiro? O cara simplesmente estende um panfleto na sua frente, você está andando, você bate no braço dele, para e é obrigado a olhar o panfleto?
É isso que acontece na internet, só que é chamado de marketing de interrupção. Sabe aqueles pop-ups gigantescos que tampam a página sua, querendo te oferecer ou te obrigar a colocar e-mail ou colocar alguma coisa? Ele está interrompendo a sua leitura. Vou lá, pesquiso um site, caio no seu site. Chego lá, eu quero saber se seu site se adequa à minha necessidade, ao que eu estou procurando. O que acontece? Aparece um banner. Me força a ficar no seu site mais tempo do que eu quero. E aí eu acabo fechando. E o que acontece nesse marketing de interrupção? Ele é da iniciativa do anunciante. Então, você está interrompendo o seu cliente. Você distrai a atenção do seu cliente. E olha só, aqui ele está preocupado apenas em vender. E isso está muito associado somente à característica do produto. A característica do produto é uma coisa muito importante no início do marketing. No início da era Ford, que todo mundo poderia ter um carro contando que fosse Ford e da cor preta. Você está obrigando o seu cliente àquele produto específico. E muitas vezes aquele produto específico não é o que ele quer. E aí a gente tem o quê? O marketing de permissão. Que é, eu quero receber as informações que você... eu quero receber as informações do seu site. Então, eu falo, site, me mande essa informação. Eu acabo conquistando pela emoção. Aqui está a parte mais interessante. Você quer vender, mas o seu cliente quer comprar. Muitas vezes você quer vender o produto que te dê maior retorno financeiro, só que seu cliente está preocupado em atender uma necessidade dele. Tem diferença de vendas e compras? Sim ou não? Então, isso daí, eu preciso me preocupar com isso. Por isso, da preocupação em saber o que meu cliente quer. E repare, eu estou preocupado em benefício. Quero saber qual é o benefício que o produto ou serviço de vocês vai me causar. Qual é a dor que eu tenho que o seu produto ou serviço vai resolver? E agora, as vendas. Quem acha aqui que é mais fácil abrir uma loja virtual do que uma loja física? Levanta a mão. Loja virtual é mais fácil, não é? A gente vai entender, vocês vão vão descobrir, vão chegar à conclusão sozinhos, se é ou não é. Na loja virtual, assim como uma loja física, você tem a frente do balcão, que é o que o seu cliente vê, e uma parte administrativa, que é o fundo do balcão. Eu costumo usar o exemplo de uma padaria. Muitas vezes você vê as gôndolas na frente da padaria, mas você não vê a cozinha, o administrativo, o funcionário, o estoque, que seria o atrás do balcão. Entendendo isso, a gente consegue separar isso e criar um fluxo de processo de compra, que venha a ser o quê? O seu site. Seu site tem um caminho a ser percorrido que vai atender uma necessidade do cliente. Só que como acontece esse passo a passo? Repare que eu tenho uma área de atração do cliente, que é por meio do marketing. O cliente escolhe o produto, faz o pedido de compra. Isso daí é coisa 100% do cliente. A empresa recepciona o pedido, verifica com o financeiro se o cliente já pagou aquele produto, ele valida o pedido, se foi pago, e o cliente recebe a validação. Olha, recebemos seu pagamento, seu produto será encaminhado em breve.
E aí, o que a empresa faz? Ela olha o seu estoque, se tiver em estoque, já manda para a expedição. E se ela não tiver? Ela precisa comprar ou fabricar, ou achar quem tem. Só que acontece aí, se eu não tenho no estoque, eu prometi o produto em 5 dias para o meu cliente, e meu fornecedor vai me entregar aquele produto em 10 dias, vocês acham que eu estou bem ou mal com o meu cliente? Mal. Por isso que eu preciso do planejamento. Eu preciso saber exatamente o que acontece. E aqui eu preciso ter fornecedor. Preciso ter um parceiro fornecedor. Ok, resolvido o problema de estoque, eu mando para a expedição. A expedição coloca o endereço direitinho, contacta a transportadora, e aí o cliente recebe o produto. Só que aí que está o problema. Quase 90% das empresas param ali o processo de venda. Só que existe um processo muito importante que poucas empresas fazem, que é o pós-venda. Eu estava comentando ontem numa aula a respeito de como montar uma loja virtual, que eu tinha dado um exemplo a respeito de uma compra que eu fiz pela internet e eu recebi a embalagem e dentro dessa embalagem veio um mimo. No caso, eu recebi nesse mimo umas balinhas, que foi algo a mais que a empresa se preocupou comigo. Ela estava preocupada exatamente com o quê? Relacionamento. E aonde que entra meu relacionamento com o cliente em cima desse fluxo de compra? Tanto para levar ele... Desculpa. Tanto para levar ele para o meu site, quanto no pós-venda. Então, isso é o diferencial de um negócio de sucesso. Saber exatamente o que acontece. E sua loja virtual na internet, ela pode ser pronta, que você simplesmente usa uma plataforma que vai ser falado hoje pelo pessoal da X-Tech, que você consegue customizar, ou então você pode desenvolver do zero, contratando uma agência digital, realizando uma integração com métodos de pagamento. Você pode escolher. Existem várias plataformas digitais. Aqui só são algumas. O pessoal tem comentado bastante a respeito do F-Commerce, que é a loja virtual do Facebook. Que você só precisa integrar os meios de pagamento nela. Então, existem soluções, existem possibilidades. E o sucesso depende do quê? Pelo menos 5 pontos. Então, pessoal, tenha um processo simples de venda, diga o que a sua empresa vende, utilize títulos chamativos e explicativos. Seja claro e deixe o mais intuitivo possível. E uma coisa que acontece muito também na internet é escolha as cores sóbrias. Tem um pessoal que coloca aquela fonte handwriting, que é como se fosse escrita à mão, que muitas vezes quem enxerga de telefones celulares acaba não enxergando de uma maneira correta. Então, os lembretes finais. O principal, escolha um nicho. Depois segmente os produtos que você quer vender. Trabalhe alinhado com o seu contador. O porquê disso? Gente, existe um negócio no Brasil chamado tributos, também conhecido como imposto. E a legislação brasileira
tributária é uma das mais complexas do mundo. Então, você precisa saber exatamente o que acontece com a legislação. Então, procure o seu contador. Contador não é aquela pessoa que simplesmente serve para buscar nota fiscal na sua empresa e te mandar imposto. Se você tem um contador assim, abra os olhos e chame ele para conversar. Olha, eu preciso de um suporte maior dentro da minha empresa. O que eu posso fazer aqui? Uma coisa que é muito comum na internet é as pessoas colocarem fotos de produtos que não são dela. Então, essas fotos de produtos é exatamente você pegar a foto de um produto de outra pessoa e colocar no seu site. Só que tem uma coisa no Brasil chamado direito de que quem é o dono daquela imagem é quem fez. Então, sua empresa começa pequena, com fotos que não sejam sua. Ok, não tem expressão nenhuma, o dono daquela imagem não vai te conhecer ainda. Só que aí você tem um boom de vendas. Sua marca se torna famosa, isso daí é possível na internet, não acontece da noite para o dia, mas é possível. E aí, quem tirou aquelas fotos, quem é dona, proprietária dos direitos autorais daquela foto, pode entrar num processo contra você. E a última coisa que uma micro, pequena, empresa de pequeno porte quer é ir para a justiça, tentar discutir. Isso daí pode quebrar a sua empresa. Então, já que vai começar, comece certo. Ah, Jader, mas eu não quero abrir um CNPJ, eu não quero começar a funcionar com CPF, é possível? É. Porém, você precisa lembrar que você tem um teto de aproximadamente R$24 mil de faturamento no ano para não declarar imposto de renda. Só que, passou disso, você vai pagar quanto de imposto de renda? Alguém sabe? A gente está na época de declaração de imposto de renda, gente. Aproximadamente 27%. Imagine você ser faturado, pagar de imposto 27% de tudo que você vendeu. Sendo que se você abrir uma empresa, você pode pagar de imposto de 4% a 11% se você tiver associado à venda de produtos. A maior tabela que tem no Simples Nacional é a tabela 6, que envolve consultoria, que também dá para ser feito online. E essa consultoria, ela simplesmente é cobrado 23%. Se eu não me engano. É o maior teto que você paga de imposto. Só que 23% que você paga de imposto é menor do que 27%. Significa que você tem pelo menos 4% aí de economia. Vale muito a pena abrir uma empresa. Jader, mas vale a pena abrir uma empresa e sonegar imposto? Não. Ah, mas eu estou economizando dinheiro sem emitir nota fiscal. Olha, num primeiro momento, sim. Porém, se você não consegue gerenciar bem uma única empresa, quando você abre um caixa 2, você cria uma empresa virtual fictícia, que precisa ser gerenciada muito melhor do que a primeira empresa. Teve um cliente que eu atendi que estava com a faca no pescoço. Por quê? Porque simplesmente ele começou sonegando, e, gente, dinheiro é rastreável. O governo sabe de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro.
mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar até você. Então, nisso, vocês precisam se planejar. Esse cliente que estava com a faca no pescoço, ele simplesmente era dono de uma microcervejaria, que aqui em Brasília, pela legislação, é proibido abrir microcervejaria, que está sendo mudado. Para 2018 já vai ser permitido essa legislação. Ele abriu no entorno, no Goiás. Só que o que acontece? Existe um imposto chamado ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que você paga a diferença de alíquota de imposto. E simplesmente veio uma multa para ele. E essa multa, se ele cobrada dele, poderia quebrar a empresa dele. Então, é preferível você ficar corretamente dentro do seu negócio do que tentar se aventurar em fazer alguma coisa errada. Lembra daquele relacionamento que eu falei dos clientes? Aqui você pode avisá-los. Você já tem nome, e-mail, telefone, endereço do seu cliente. Você está criando um produto ou serviço novo. Por que não avisar o seu cliente? E uma coisa muito interessante que muitos sites não têm: telefones de contato. Não tem telefone, não tem e-mail, não tem saque, não tem WhatsApp. Eu conheço muita gente que vende via WhatsApp. Então, gente, é uma ferramenta que vocês têm na mão. E podem contar com a gente. Obrigado. Eles não estão olhando. Eles têm que ligar quando eles olham, tá? Não estão olhando. Muito obrigado, amigo. Boa palestra, gostei muito. A gente visita o Brasil todo, então cada palestrante tem um tipo, né, um jeito de colocar as coisas, mas a sua foi muito explicativa, muito didática, e está de parabéns.